Olá, gente, tudo bem? E aí, pessoal, turma militar, vamos continuar nossas aulas? Pois é, hoje estou gravando novamente o vídeo, né, para a gente dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos estar, se você quiser pegar, se você não, você deve pegar. Olha só, nós estamos na apostila 2, estamos finalizando a apostila 2 hoje. A frente 2, hoje é frente 2, a última aula foi frente 1. E nós estamos na atividade 9, que nós vamos começar a parte de agropecuária, tá? Então, o nosso assunto é agropecuária. Então, tanto a aula 9 como a aula 10, ele vai trabalhar a parte de agropecuária e ele dá continuidade a mais uma aula na apostila 3, também sobre a estrutura fundiária brasileira. Então hoje, os vídeos que nós vamos fazer hoje, as aulas que vocês vão estar assistindo hoje, nós vamos estar finalizando a apostila 2, tá? E na próxima semana nós já iniciaremos a apostila 3, ok? Bom, então o que nós vamos estar falando aqui, né? Tudo que eu vou estar falando, ele serve não só para a agropecuária brasileira, como a agropecuária mundial. A hora que eu for falar especificamente do Brasil, né, vai ser mais na próxima aula que a gente vai começar a falar justamente do campo brasileiro. Mas tudo isso aqui é válido para mundo como para Brasil, ok? É lógico que o nosso maior enfoque passa a ser Brasil, mas nós vamos ter, inclusive hoje, também a agropecuária dos Estados Unidos, que é extremamente importante, tá? Então vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, quando você fala em agropecuária, acredito que todos saibam, mas é bom ser para a gente repetir, eu estou me referindo tanto à agricultura como à pecuária, né? A pecuária é a atividade de criação de algum tipo de rebanho. Aí essa pecuária pode ser bovina, suína, caprina, equina. E a agricultura é o cultivo não só de matérias-primas, como também de alimentos. Não confundir agricultura, pessoal, com silvicultura. O que seria silvicultura? Silvicultura é quando você cultiva árvores para servir como matéria-prima. Então, por exemplo, aqui na nossa região, né, do estado, a região de Três Lagoas, por exemplo, nós temos grandes plantações de eucalipto. Aquela atividade não é agricultura de eucalipto, chama-se silvicultura. Eu cultivo árvores onde essas árvores vão servir como matéria-prima para as indústrias, certo? Que também é uma atividade primária, né? Uma atividade do campo. Só que aqui a gente vai focar mais em cima da atividade agrícola e da criação. É lógico que a pecuária ela é super mega importante, só que eu não vou focar agora nesse momento tanto na pecuária, nós vamos falar mais em si da agricultura, tá? Mas algumas coisas, algumas técnicas serviriam para as duas atividades, tá? Bom, então primeira coisa, vocês devem estar lembrados que nós já vimos, né, inclusive algumas aulas atrás, sobre o solo. Então nós vimos que você tem o solo. A formação nós vimos como que o solo é formado, o processo de intemperismo do solo, né? Os tipos de solo que nós encontramos, as características do solo, que vocês devem estar lembrados disso. Se você tem muita dúvida, dá uma retomadinha no solo, porque sempre quando você vê agropecuária, geralmente as questões adoram fazer essa relação com o solo, né? Porque, lógico, existe uma dependência direta. Tranquilo? Bom, aí nós sabemos que o solo, né, essa camada mais superficial, né, da crosta terrestre, ela demora centenas ou muitas vezes milhares de anos para ser formado. E em uma atividade agrícola e uma atividade de criação de gado, você pode, em poucos meses, em pouco tempo, você destruir aquilo que a natureza demorou de repente centenas de anos para formar alguns centímetros de camada de solo, tá? Para evitar, né, que você tenha não só problemas naturais em relação ao solo, como também problemas econômicos, porque você ter um problema com o desgaste do solo, empobrecimento, um processo erosivo, isso vai gerar um grande prejuízo econômico. Então as atividades, elas têm que ser desenvolvidas utilizando as chamadas técnicas agrícolas, né? É lógico que ainda nós temos no mundo diversos lugares que usam técnicas muito rudimentares, como nós vamos estar vendo aqui, por exemplo, na itinerante, certo? Onde praticamente a forma do uso da terra, ela acaba empobrecendo o solo, certo? Mas quando você fala hoje em agricultura, quando você fala do agronegócio, você fala em
tudo que se produz pensando em quantidade, produtividade e automaticamente lucro, eu tenho que ter os cuidados máximos com o solo. E dentro desse processo entram as chamadas técnicas agrícolas. Ora, existem várias técnicas para você utilizar para evitar problemas no solo de um determinado lugar. É lógico que cada técnica ela vai ser usada dependendo de como eu uso essa terra, vai depender das condições do relevo de um lugar e vai depender muitas vezes da condição de chuva, né? Então, cada lugar usa uma técnica que se adequa mais à sua realidade. Quais são as técnicas mais usuais no mundo, inclusive no Brasil? Que aí vamos focar mais no Brasil. Tá? A técnica mais usada é você cultivar em forma de curva de nível. O que seria curva de nível? Né? Nós temos um relevo brasileiro de planalto, ou seja, tem ondulações. Então o que acontece? Se você tiver uma certa ondulação, você vai cultivar essa plantação formando curvas. Então o cara vai plantar aqui, ó, nessas curvas aqui, nessas linhas. Que com certeza o sentido da água estaria para cá, certo? Por quê? Porque se ele cultivasse dessa maneira, assim, ó, conforme está o sentido da água, quando desse a primeira chuva muito forte, o que iria acontecer? Essa água iria levar praticamente toda a plantação. Então, o que eu faço? Eu cultivo nessa forma, contrária ao deslocamento da água. Então, eu vou plantar aqui, ó, vai se formar essas curvas. E isso aqui ele vai, né, seguir toda uma sequência do relevo, certo? E quando vir a chuva, ele passa a ser um obstáculo natural até mesmo da força da água. Então, a hora que vir aqui a chuva aqui, ó, essas curvas elas vão como se fosse barrando, freando a velocidade da água. Gente, curva de nível é a técnica mais usada no Brasil, certo? Para evitar o processo erosivo, certo? Não esqueça que erosão é um processo de retirada de sedimentos, certo? Que pode ser causado pelo vento, pela chuva, pelo rio, mas quando eu falo em agricultura, basicamente quando você fala em erosão, a gente vai lembrar de quê? Da chuva. É lógico que se você tiver um rio ou um córrego cortando a tua fazenda, e se você não tiver o uso adequado dessa área nas margens desse rio, esse rio também pode favorecer processo de assoreamento das margens do rio, você pode perder áreas no entorno, certo? Como também você vai ter um processo de sedimentação no rio, que nós chamamos de assoreamento, certo? Então, no caso, pessoal, a curva de nível é a técnica mais usual no Brasil, até mesmo porque o relevo brasileiro é predominantemente de planaltos. O terraceamento é uma técnica muito utilizada no sistema de jardinagem. Aqui, ó, que nós vamos ver, se usa muito o sistema de terraceamento, que eu não sei se vocês se recordam, é você cultivar em forma de terraços, uma técnica inca, os incas já usavam, né, no Peru, certo? E hoje ela é muito usada, essa técnica, em diversos lugares do mundo, que você tem áreas de encostas, áreas mais serranas, mais montanhosas. Então seria mais ou menos o quê? Você tem, por exemplo, uma encosta, se eu plantar aqui assim, ó, direto, quando chover, a chuva leva tudo. Aí o que eu faço? Eu pego, corto a encosta aqui, ó, e formo esses degraus aqui, ó. E aí eu vou plantar aqui, ó, nesses degraus, que vão ter alguns metros de largura, né? Aí o que acontece? Quando for chover, a água não vai fazer isso, ela automaticamente, ela vai bater, escoar, bater, escoar, bater, escoar. O que ela faz? Ela diminui a velocidade da água e ela evita a erosão. Então, os terraços você cultiva assim, ó. Você planta aqui, ó, nos terraços, certo? É uma técnica muito usada na região do sudeste da Ásia, né? Na região da China, na região da Península da Indochina, que pega Vietnã, Laos, Camboja. No Japão é muito usado. Aqui no Brasil, o terraceamento ele é mais usado nas regiões mais serranas. Então, por exemplo, tem algumas áreas das serras do sul que você vê cultivo agrícola em áreas de terraços, assim, ou em algumas regiões do sudeste. Mas como no Brasil não é um país com grandes altitudes, o terraceamento é uma técnica que não é muito usual aqui, certo? Então nós temos a curva de nível e o terraceamento.
Também nós temos uma outra técnica que é a chamada rotação de culturas. O que é a rotação de cultura? Né? Você cultiva um determinado produto, por exemplo, aqui é muito comum aqui na nossa região, se planta soja, por exemplo. Então eu fiz o plantio da soja e aí eu tenho a colheita da soja, certo? Até que chegue o período que eu tenho que fazer novamente o novo plantio, porque eu tenho que ter a época certa para eu plantar, para eu colher em determinado período, né? Por questões climáticas, por questões muitas vezes econômicas, certo? Eu não posso deixar esse solo sem nenhuma cultura, porque senão ele empobrece. Então o que eu faço? Entre as safras, eu cultivo, por exemplo, um outro produto. Então, vamos supor, eu vou lá e planto milho, certo? Eu vou plantar o milho, vou fazer a colheita entre esse período. Eu plantei um outro produto que repõe algum nutriente que o produto anterior retirou, certo? Eu não estou deixando o solo desprotegido, certo? E ainda eu tenho mais uma atividade econômica, né? Então isso é rotação de cultura. E aí as culturas elas vão inverter ou muitas vezes você alternar conforme a necessidade de cada lugar, tá? Uma outra técnica que está sendo muito usado, e é muito usado inclusive aqui no que nós chamamos de agroecologia, é o chamado plantio direto. Tá? O que é o sistema de plantio direto? Não sei se vocês já visualizaram, aqui no Mato Grosso a gente consegue ver bastante isso. Vamos supor que eu fiz a plantação do milho, aí eu fiz a colheita do milho, certo? Se eu retirar, porque o milho é uma cultura temporária, plantei a semente, cresceu, deu a espiga, eu tenho que arrancar tudo, preparar o solo e plantar novamente uma semente. Isso é uma cultura temporária. Tá? A permanente é aquela que você planta e você só colhe o produto, tipo café. Plantei uma muda de café, cresceu, perdão, começou a dar os frutos, vou lá, faço a colheita do café, colho os grãos, mas o pé de café fica. Aí vai passar um período, ele vai florescer de novo e vai dar de novo uma nova safra. Isso é uma cultura permanente, certo? A temporária, você plantou, cresceu, colheu, você tem que arrancar tudo, preparar tudo de novo, que é a predominante no Brasil. A gente vai ver isso depois na próxima aula, tá? No caso, o milho, depois que eu fiz a colheita do milho, que eu retirei as espigas, eu teria teoricamente que arrancar tudo, né? E plantar de novo. Mas se eu deixar o solo desprotegido, eu não só posso ter erosão, eu vou ter o empobrecimento do solo, certo? E eu posso ter a laterização do solo, que nós já vimos. Eu posso tornar o solo mais ácido. Então, para eu evitar isso, eu deixo a plantação. E aí, quando eu for plantar, o que eu faço? Eu derrubo a folhagem, deixo ela cobrindo sobre o solo. Então, fica toda a plantação anterior cobrindo o solo, certo? E aí, a hora que eu for plantar, eu só vou abrindo o espaço aonde eu vou lançar a semente, né? Então eu lanço a semente de uma nova produção, certo? No meio da folhagem da produção anterior. Isso chama-se plantio direto. É uma técnica muito usada porque esse material ele vai apodrecer, né? Porque é matéria orgânica e aí ele repõe alguns nutrientes. É lógico que tem que ter cuidados, porque se eu fizer o plantio direto numa época de muita chuva, eu posso desenvolver algum tipo de fungo naquele solo, muitas vezes, certo? E aí aquilo que era bom se torna ruim. Então você tem que ter técnicas e cuidados especiais para que você eleve a produtividade. Então aqui eu fiz de maneira geral um relato breve de algumas técnicas agrícolas para você evitar apodrecimento do solo e processo erosivo. Essas são as mais utilizadas no Brasil. A terraceamento é a menos usada, certo? Então, curva de nível e terraceamento é mais para evitar diretamente a erosão, certo? No Brasil, a mais usada é curva de nível. E a rotação de cultura e o plantio direto, como outras, associação de cultura e outras técnicas, é para evitar o empobrecimento do solo. Porque solo empobrecido, eu perco produtividade, eu tenho que gastar mais para repor os nutrientes. Tranquilo? De boa? Muito bem. Aí uma outra coisa que a gente tem que relembrar são chamados sistemas agrícolas. O que seria sistemas agrícolas, né? O nome já diz, é a forma que eu vou usar a terra na atividade agrícola.
Eu poderia colocar aqui sistema agrícola, eu poderia colocar sistema de criação, porque eu também tenho pecuária intensiva e extensiva, tá? E a criação intensiva e extensiva não é tão diferente da agricultura intensiva e extensiva, você só adapta a realidade à criação. Então, no caso, o que é um sistema agrícola intensiva? Primeiro que vai ser um sistema que você vai usar muitos insumos agrícolas. Ora, se ele usa, o que é insumos agrícolas, tá? Insumos agrícolas, pessoal, seria, por exemplo, todo tipo de adubos, corretivos do solo, tá? Todos os tipos de pesticidas, que seria no caso, pessoal, todo tipo de agrotóxico, fungicida, herbicida, tudo aquilo que eu vou usar para combater as pragas, como também toda a tecnologia usada no cultivo agrícola. Então, quando eu falo em insumo agrícola, eu não estou falando sobre apenas em agrotóxicos, em adubos, em corretivos, também estou falando de tratores, de maquinários, de tudo aquilo que eu uso, tá, para realizar atividade agrícola. Numa agricultura intensiva, você vai ter um grande uso desses insumos, tá, desses insumos. Você vai usar uma grande tecnologia, então é uma agricultura mecanizada, é uma agricultura que vai ter que ter uma mão de obra mais qualificada, certo? Muitas vezes diretamente o número de pessoas vai ser menor, né? Porque a máquina acaba substituindo o homem, mas são pessoas mais qualificadas, porque ela vai ter que saber mexer, lidar com aquela tecnologia, ainda mais nos dias de hoje, certo? De maneira geral, a agricultura intensiva, ela é muito comum em médias e grandes propriedades, certo? Grandes propriedades, então quando você fala as grandes fazendas, o que nós chamamos de agronegócio, nós estamos falando de uma agricultura intensiva, certo? Se usa sementes selecionadas, as melhores sementes, todos os cuidados para você não perder a produtividade, né? E como você vai ter todos esses cuidados, automaticamente você vai ter uma elevada produtividade. Pessoal, qual é a diferença de elevada produção e elevada produtividade? Produção e produtividade não é a mesma coisa. Tem noção do que é? Pensa aí. O que é produção? Produção é quando você está falando da quantidade total, absoluta. Então, se eu falo assim, tal lugar colheu tantas sacas de soja, eu estou falando de produção, certo? Quanto que ele colheu, quantidade total, absoluta. Quando eu falo produtividade, é quanto ele colheu pela área plantada. Então, por exemplo, tem lugares que você tem até uma elevada produção, mas a produtividade é baixa. Como assim? Ora, a hora que você vai ver o que você colheu, que aparentemente é muito, mas aí você vê toda a área que você usou para plantar, certo? Aí você vai ver que, nossa, eu colhi pouco por hectare plantada. Qual é o objetivo de uma agricultura intensiva? Graças a esse uso dos insumos agrícolas, de eu elevar a produtividade, ou seja, de eu colher o máximo possível por hectare plantada. Então, produtividade é a relação de quanto que eu colhi por hectare. Colhi tantas sacas por hectare, vamos dizer que é o objetivo. Ok? De eu tentar colher o máximo possível pela mesma hectare plantada. Então eu não preciso aumentar a área, eu tenho que usar de uma maneira melhor, mais adequada aquele solo, aquela área, para eu conseguir colher a maior quantidade de sacas por aquela própria área que eu plantei. Tranquilo? No extensivo, na agricultura extensiva, ela vai ser basicamente ao contrário, né? De que é você usar de uma forma extensiva? Você vai usar, mas por diversas razões você não vai ter grandes cuidados, certo? Você vai usar muitas vezes técnicas mais atrasadas, certo? Muitas vezes você utiliza numa agricultura extensiva uma atividade itinerante, que é muito comum você colocar fogo para você limpar a área e fazer a atividade agrícola. E o fogo, ele esgota o solo, ele empobrece o solo. Muitas vezes nessa atividade extensiva, você não usa esses insumos, esses corretivos, esses adubos, né? E muitas vezes a forma de uso constante, né, sem uma técnica adequada, ele esgota o solo, né? E esse esgotamento faz com que cada vez a produtividade vai ser menor. Então são aqueles lugares de baixo rendimento. Ora, onde que de maneira geral eu tenho mais agricultura extensiva hoje, né? Em pequenas propriedades. Muitas vezes naquelas áreas mais para subsistência,
né? Que muitas vezes, por diversas razões, falta de conhecimento ou falta de poder aquisitivo, não se investe nessas técnicas, automaticamente o rendimento é muito baixo e você acaba tendo problemas muitas vezes até mesmo de esgotar o solo. Se o solo esgota, empobrece, você não consegue produzir bastante, ok? Então isso aqui seria o sistema intensivo e extensivo. Se eu fosse colocar como pecuária, seria mais ou menos o quê? O que seria pecuária intensiva, tá? Vai ser aquela que eu vou ter seleção de raças. Então, se eu for fazer a pecuária intensiva, por exemplo, de corte, né, para o abate, produção da carne, eu vou ter a melhor raça para a produção da carne. Então, eu tenho seleção de raça, aí tem todo o melhoramento genético, ok? Eu vou ter cuidados especiais com a alimentação, cuidados veterinários, tá? Cuidados com a pastagem, certo? Eu vou ter todo um cuidado para que o meu rebanho produza e reproduza o mais possível para aumentar a minha produtividade, ou na produção da carne, ou na produção leiteira, ok? Também pode ser. Já a criação extensiva, né, de maneira detalhe, na pecuária intensiva é muito comum o gado ser confinado. Então no Brasil, quando você fala em pecuária intensiva, a gente lembra mais da produção do leite, porque o gado é confinado, a vaca fica confinada ali, ela só come, bebe e produz leite, come, bebe e produz leite, certo? Ela não fica solta no pasto. A extensiva, a característica principal da criação extensiva é o gado solto, né? Só que aí você fala, bom, então quer dizer que o gado criado solto é uma criação extensiva ruim? Depende. Se eu for extensiva tradicional, o gado é criado solto, não tenho seleção de raças, não tenho cuidados com alimentação, complemento alimentar, não tenho um cuidado com o tipo de pastagem que esse gado vai estar comendo, não tenho grandes cuidados muitas vezes com cuidados veterinários, faço o máximo necessário, mas eu não tenho todo aquele cuidado, muito menos melhoramento genético. Porém, hoje, no Brasil, a nossa criação é o gado criado solto. Só que eu não posso criar um gado solto de uma forma extensiva, sem cuidados. Então, nós chamamos hoje a criação de gado de corte no Brasil hoje de criação extensiva melhorada. O que é a criação extensiva melhorada? O gado é criado solto, que é uma característica de extensiva, certo? Porém, eu pego características da intensiva e introduzo no meu rebanho. Seleção de raça, né, por melhoramento genético, cuidados com a alimentação, cuidados com a pastagem, cuidados veterinários, porque eu quero produtividade do meu rebanho, certo? Então, agricultura e pecuária, eu poderia de vez em colocar sistema agrícola, eu poderia colocar, né, sistema de criação, tá? Que pode ser intensiva ou extensiva. Tranquilo? De boa? Bom, aí vem as atividades agrícolas. Como que essas atividades, de maneira geral, elas podem ser desenvolvidas? Então, eu coloquei aqui as mais usadas, né, pelo mundo. Então, eu tenho atividade itinerante, eu tenho atividade agrícola de jardinagem, o sistema de plantation e agricultura moderna, tá? O que é o sistema itinerante? Como eu coloquei para vocês aqui, ele é uma agricultura de subsistência, certo? Por que chama-se itinerante? Itinerante é aquilo que se desloca. Ora, por que eu tenho essa atividade? Gente, essa atividade é muito comum você realizar a queimada para limpar a terra. Então, como que essa atividade geralmente acontece? Eu vou realizar uma atividade agrícola de uma forma itinerante. Então, eu chego em determinado lugar, eu tenho vegetação original, certo? O que eu faço? Para eu limpar a área, eu meto fogo, certo? Queimo tudo. Aí o que sobra, eu retiro, certo? E começo a realizar a minha atividade agrícola, certo? Então vamos supor que eu vou plantar milho. Plantei milho. A hora que eu fiz a colheita, o que muitas vezes eu faço? Eu coloco fogo, tudo naquela folhagem, aquilo que sobrou, certo? Mistura aquela cinza no solo, porque eu acredito que o fogo e a cinza renovam o solo. No começo pode até ser bom, mas com o tempo o fogo vai empobrecer o solo. E aí eu planto de novo. Aí eu vou naquele mesmo ritmo. Plantei, colhi, queimei. Plantei, colhi, queimei. A partir do momento que eu vou repetindo essa forma de uso, usando a queimada para eu limpar a terra,
eu vou empobrecendo o solo. E esse empobrecimento do solo, pessoal, vai fazer com que aquela terra que eu plantava eu não consiga colher quase mais nada. Aí o que eu vou fazer? Abandono essa terra e me desloco para outra e começo tudo de novo. Por isso que chama-se itinerante, né? A hora que eu desgasto essa atividade, esse solo aqui, eu me desloco para um outro lugar e começo tudo de novo por um certo período até que esgote. Aí eu vou para outro lugar. Hoje, gente, aonde que eu encontro muita agricultura itinerante, apesar que até nesses lugares ela está tendo mudança? Em várias regiões da África, certo? Que ainda essas famílias que muitas vezes elas, para tirar a sua subsistência, elas não usam técnica alguma, né? As técnicas mais rudimentares, certo? E elas acabam empobrecendo o solo. Então a agricultura itinerante, ela é muito ligada, por exemplo, ao processo de desertificação que nós já vimos. Né? Porque esse lugar que ele acaba abandonando, principalmente na África, numa região que chove menos, ele vai criar condições para que aquele solo se torne arenoso e que eu tenha uma expansão de áreas desérticas. Tranquilo? Então isso é agricultura itinerante. Bom, jardinagem. Aonde que eu tenho, pessoal, o processo de jardinagem acontecendo no mundo? Né? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Então a jardinagem, primeiro, ela vai acontecer sul e sudeste da Ásia. Cara, você falou em jardinagem, você lembra principalmente do sudeste da Ásia, principalmente na região do Vietnã, região Laos, Camboja, tá? Algumas áreas, muitas vezes, do sul da China, né? Onde esse sistema, pessoal, chama atenção, falou em jardinagem, você tem que lembrar da Ásia. Ele chama atenção. Primeiro que ele utiliza o terraceamento, isso é característica marcante. Segundo que ele utiliza muita mão de obra. Ele vai usar muita gente para trabalhar. Aí você fala, nossa, mas muita gente? Sim, muita gente, porque ele usa pouca tecnologia. Então, como é uma atividade agrícola que usa pouco maquinário, certo? Até mesmo porque o lugar muitas vezes não comporta ou porque economicamente não favorece, tá? Eu acabo tendo uma grande quantidade de pessoas trabalhando nessa atividade. E você falou em jardinagem, a atividade mais comum é a chamada rizicultura. Gente, o que é rizicultura? O cultivo do arroz. Tá? Então, só você lembrar do sudeste da Ásia, aquelas imagens que geralmente você vê no filme, né? Em documentários da região da Indochina, aquele, né, o asiático lá geralmente usa aquele famoso chapéuzinho assim, né? Quando você lembra de chapéuzinho da China, você vê lá o cara plantando em áreas alagadas, né? Não sei se vocês já viram, porque o arroz você pode cultivar em áreas secas, que chamam de arroz de cerqueiro, ou arroz irrigado, que você planta em áreas irrigadas ou alagadas, certo? Nessa região da jardinagem, a principal atividade é a rizicultura, que é a base da alimentação do sudeste da Ásia. Então, falando em jardinagem, você lembra da Ásia, ok? E o que chama atenção é justamente que eles têm uma produtividade boa, mesmo com grande mão de obra, e usam muito a técnica do terraceamento, tá? Formação de terraços. Tranquilo? Bom, outra atividade agrícola é o sistema de plantation, né? Uma das atividades mais tradicionais durante a colonização, né, que inclusive foi muito introduzida no Brasil e até hoje em várias áreas do Brasil ainda ela ocorre. Quais são as 3 características de uma agricultura de plantation hoje, pessoal? Então, primeiro, característica, você vai utilizar grandes propriedades, que nós poderíamos dizer de maneira geral, chamar de latifúndios, certo? Então, característica de grandes propriedades. Uma característica importante é que eles geralmente cultivam um só produto. Então eu vou ter a chamada monocultura. Então são aquelas grandes fazendas que plantam um só produto. E essa produção ela é voltada para a exportação. É lógico que na época da colonização, a gente colocava mais um item aí, né, que seria o quê? O uso da mão de obra escrava, que no caso, né, tá fora do contexto, ok? Mas basicamente, você falou em plantation, você vai lembrar de grandes propriedades, os latifúndios, monocultura voltada para exportação.
tá? Então, quando você pensa aquelas grandes plantações ainda de cana que existem em algumas áreas do Nordeste, tá? Ainda representa um sistema de plantation. Grandes fazendas que plantam, por exemplo, só cana-de-açúcar voltada para a exportação. Isso é uma atividade agrícola, o sistema de plantation. Predominante na colonização e ainda usual em vários cantos do mundo, inclusive do Brasil, tá? Porém, hoje, a forma, né, a atividade agrícola mais usual hoje é a chamada agricultura moderna. Por quê? Porque o plantation ele gera um problema. Essa monocultura, ela muitas vezes causa o empobrecimento do solo, né? Então hoje você tem que pensar em lucratividade, tem que pensar em produtividade. Então hoje a agricultura mais usual é a chamada agricultura moderna, ok? Que vai ser justamente aquela que vai caracterizar uma agricultura intensiva, certo? Que nós já falamos, tranquilo? E aqui acaba entrando o que nós chamamos de agronegócio. De boa, gente? Bom, quando eu falo em tudo isso aqui de insumos agrícolas, certo? Nós estamos falando basicamente de toda uma evolução de corretivos do solo, de adubos, de pesticidas, né? Com o objetivo de aumentar a produtividade. E aí, quando você fala nesse assunto, nós temos que falar sobre a Revolução Verde, tá? Não só a Revolução Verde, como a agrobiotecnologia, ok? Então, primeiro, o que foi a Revolução Verde, né? Quando aconteceu? Na verdade, assim, isso é importante vocês lembrarem. Se vocês olharem, né, da história, desde a Revolução Verde como da agrobiotecnologia, quando começa a surgir os transgênicos, o grande objetivo que sempre foi colocado é o que, pessoal? É ampliar a disponibilidade de alimentos. De maneira geral, se fala que a grande causa de tudo isso é você acabar com a fome. Então, a justificativa da Revolução Verde, né, que vai iniciar após a Segunda Guerra, principalmente após a década de 50 e 60, certo? Então, nos anos 60, 70 e até 80, né, vai ser a grande expansão, principalmente entre 50 a 70, a chamada Revolução Verde, certo? Que era você criar formas de você aumentar a produção de alimentos, você ter uma maior disponibilidade de alimentos, porque teoricamente eu teria que combater o problema da fome, certo? Então, o que eu sempre falo, sempre por trás de uma evolução tecnológica tem a desculpa de erradicar a fome. E nós sabemos que as causas da fome são bem maiores do que apenas produzir alimento, né? Alimento tem aí sobrando, né? O problema é a forma de acesso a esse alimento, tá? Então, aqui na Revolução Verde, a justificativa era como vamos erradicar a fome nos países subdesenvolvidos, né? Então, houve toda uma mudança agrícola de forma de produção, introduzida pelos países desenvolvidos nas regiões subdesenvolvidas, certo? Que ficou conhecida com o nome de Revolução Verde. E o que foi essa Revolução Verde? Foi toda uma inovação tecnológica, não só química como mecânica. Essa inovação química, quando eu falo aqui no caso inovação química, eu estou falando de todas as formas de adubos do solo, como que eu vou corrigir os problemas do solo, todas as formas de agrotóxicos, tá? Como que eu vou combater as pragas da lavoura, ou seja, quimicamente, como que eu vou corrigir o solo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Até a década de 70, o solo da região centro-oeste era considerado um solo não próprio à atividade agrícola. Por quê? Nós temos o problema da acidez do solo. Então, até os anos 70, o nosso solo era só usado para criação de gado. Aí, o que aconteceu? Com toda essa inovação química, ok? Descobriu a calagem do solo. Ora, como que eu corrijo a acidez? Adiciono o calcário. E hoje, a região centro-oeste é o grande celeiro agrícola brasileiro, certo? Então, houve uma inovação química e uma inovação mecânica. Quando eu falo essa inovação mecânica, eu estou falando de toda a tecnologia que vai ser usado no campo. Tratores, colheitadeiras, semeadeiras, todas as formas de plantio, de manejo da terra, certo? Automaticamente eu conciliei essa inovação química e essa inovação mecânica, certo? Aumentou a produção de alimentos e de produtos agrícolas no mundo. É lógico que quando isso deu certo, né, essa produção, né, aumentou, vai despertar um interesse
comercial. Porque aí começa a perceber que agora eu posso plantar muito mais, colher muito mais e lucrar muito mais, certo? E isso vai ser focado muito na atividade comercial. Então essa questão da fome, ela é usada como uma justificativa, mas na verdade mais é um interesse comercial. Qual foi a grande consequência, né, com o passar das décadas da Revolução Verde? Primeiro que eu tive uma grande concentração fundiária. Por que eu vou ter concentração fundiária? Ora, quem vai ter condições de investir em adubos e agrotóxicos, todo o melhoramento químico, toda a tecnologia, vão ser os grandes proprietários. Os pequenos, eles não vão conseguir colocar isso na prática, certo? E, basicamente, como eles começam a produzir cada vez mais e a concorrência passa a ser desleal com o pequeno acaba perdendo as suas terras. E aí a gente começa a perceber que cada vez a terra vai ser concentrada. Então, uma das graves consequências, no caso da Revolução Verde, é que as fazendas, as grandes fazendas, elas se tornaram cada vez maiores. Elas foram engolindo literalmente as pequenas propriedades, certo? Uma outra consequência são os problemas ambientais. Cara, isso aqui é super mega importante. Por quê? Porque todo esse uso químico e até mesmo tecnológico, ele vai começar a produzir de tal maneira, numa rapidez tão grande, que o solo começa a ser desgastado. Então, vamos usar agrotóxico. Aí começa a contaminação dos rios, os córregos, as propriedades rurais, do solo, começa a ter problema da contaminação do lençol freático, tá? A gente começa a ter, por exemplo, o uso de adubos, é muito bom, mas em excesso ele gera problemas. Então a gente começa a ter todos os problemas rurais, tá? Ligado ao uso desses produtos químicos, tá? Então eu começo a ter vários problemas ambientais, não só em relação ao solo, à água, ao ar, ao homem, porque a gente vai ter um problema muito grave, né, dessa contaminação também causada no homem rural, certo? E a gente começa a ter uma série de problemas até mesmo atmosféricos, ok? É lógico que a gente não pode dizer que a Revolução Verde só teve aspectos negativos. Não, ela foi extremamente positiva, porque ela vai elevar a produtividade, né? Mas negativamente a gente teve a concentração fundiária e os problemas ambientais. Aí a década passou, né? Então começou na década de 50, então nos anos 60, 70, foi o auge da Revolução Verde, né? Inclusive em algumas regiões como a Índia, né, que usou essa Revolução Verde, toda essa inovação tecnológica e aumentou muito a sua produtividade agrícola, certo? E aí chega na década de 80. Quando chega na década de 80, toda essa inovação ela já estava praticamente esgotada, não tinha mais para onde você ir. Mas também você já estava tendo problemas, né? Porque aqueles agrotóxicos já não resolviam mais os problemas, porque cada vez você tinha pragas mais potentes, mais resistentes. E aí na verdade começa não, né? Continua tendo toda uma evolução tecnológica e a partir da década de 80 a gente vai ter a chamada biotecnologia entrando na agricultura. E aí é o período que nós chamamos de agrobiotecnologia. Então você vai ter a biotecnologia, todo o avanço tecnológico agora sendo usado na agropecuária, principalmente na agricultura. E aí começa a surgir, tá, os famosos transgênicos, ok? Quando você fala em transgênico, é lógico que agora, você pensando hoje, você não vai ouvir isso. Mas se você pensasse nos anos 80 para 90, quando começou, principalmente na década de 90, essa questão de transgênicos no mundo, qual foi a grande justificativa do uso dessas sementes transgênicas? Pensa, qual era a justificativa? Olha aqui, a fome. Porque a fome cresceu no mundo, nós temos que erradicar a fome, né? Então, se eu usar uma semente geneticamente modificada, certo? Ela vai se tornar muito mais resistente às pragas, às intempéries, às mudanças climáticas, certo? A longas secas, o excesso de chuva. E se eu tenho essa mudança, né, e eu tenho uma semente mais resistente, aumenta a minha produtividade e com isso eu vou combater a fome no mundo. De novo, a fome foi usada para justificar toda uma tecnologia usada na agricultura. Nós sabemos que, na verdade, os interesses são muito mais comerciais
né, do que realmente erradicar a fome. Só que aí, pessoal, quando eu falo nessa agrobiotecnologia, eu gostaria aqui de diferenciar duas coisas que a maioria dos alunos esquecem. O que é um OGM e o que é um transgênico? O que é um organismo geneticamente modificado? Então, os OGMs, organismos geneticamente modificados e transgênicos. Não é exatamente a mesma coisa. Por isso que vocês podem ver que quando falam nesse assunto, eles põem assim, e os produtos geneticamente modificados e transgênicos, né? Ou seja, como se fosse duas coisas. Então, o que é um organismo geneticamente modificado? É aquele que eu pego uma semente, certo? Por exemplo, uma semente de soja, e eu faço uma mudança nessa semente, onde eu torno ela mais resistente às pragas, a resistência às longas períodos de chuva, que excesso de chuva desenvolve pragas, ou ela é mais resistente à escassez de chuva, né? Então eu faço com que eu faça uma mudança genética nessa semente, certo? Para ela se tornar mais resistente. Quando é um transgênico, o que é um transgênico? É quando eu pego genes de sementes diferentes e crio uma terceira. Então eu pego o gene de uma semente 1, gene da semente 2 e crio uma semente 3. Essa semente 3, ela vai ser geneticamente modificada, né? Então eu altero o gene dessas sementes, certo? Aí ela se torna muito mais resistente. Então você cria uma terceira semente. Então a OGM, geneticamente modificada, você altera o gene de uma semente 1 e onde ela se torna mais resistente às pragas. O transgênico é quando eu pego o gene de uma semente com o gene da outra semente, ou até de uma outra terceira semente, e faço uma semente 3 ou 4, faço uma outra semente. Isso é um transgênico. Aí você hoje vê um algodão que você já planta e sai um algodão colorido. Você vê hoje, por exemplo, uma melancia que vai ser desse tamanho, uma melancia pequenininha. Você tem hoje formas e formas de produtos e produtos agrícolas, né, que são considerados transgênicos. E vocês devem saber, inclusive na tua apostila tem um gráfico que mostra isso, um mapa, os Estados Unidos, o Brasil, tá? O Brasil é um dos grandes usuários de produtos transgênicos. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, são países que usam muito sementes transgênicas, certo? Bom, e aí o que acontece? Quando você fala nos transgênicos, né, geneticamente modificados, é lógico que eleva a produtividade, porque essa semente se torna mais resistente. Existe toda uma discussão ambientalistas contrária ao uso dessa semente, porque fala que ambientalmente gera problema, tá? Mas também eu tenho um problema da questão dos royalties. O que seria a questão dos royalties, pessoal? Eu tenho que pagar, tá? Royalties, valores, simplesmente para a gente devolver isso para as empresas que criaram essas sementes, como a Monsanto, como a Cargill, tá? Como a Bunge, que são grandes multinacionais que criam essas sementes altamente resistentes, certo? E aí, para você usar, a gente vai ter que pagar o direito, ok? Então a gente só enriquece mais essas empresas. E aí nós temos uma outra ala que tem crescido, que é chamado agroecologia. A agroecologia, pessoal, o nome já mais ou menos te diz, né? Agroecologia, eu uso uma atividade agrícola de uma maneira mais sustentável. Cuidado que quando você fala em agroecologia, todo mundo lembra de produtos orgânicos. Realmente, o produto orgânico, ele é dentro da ecologia. Só que aqui é todo um sistema, tudo que envolve o sistema de produção é de uma forma sustentável. Então não é só o produto final, mas a forma de gerir, a forma de usar o manejo do solo, a forma de eu usar os corretivos, tudo é ecologicamente pensado, certo? Então é todo um sistema de produção, certo? De colheita de uma forma sustentável. Ok? Isso é a chamada agroecologia, que é justamente uma forma de atividade agrícola que vai justamente contrário ao uso dessa atividade transgênica e que tem crescido muito, inclusive de mercado, certo? Nós vamos terminar aqui esse vídeo, terminar, tá? A gente não vai dar pausa, a gente vai terminar o vídeo,
certo? E nós vamos, no próximo vídeo, eu vou focar um pouco mais de principais atividades agrícolas, tá? Então a gente volta a falar sobre esse assunto no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.